Eu vou colocar um tema aqui polêmico. Estão preparados, não? Polêmico. Não falamos no nome dele ainda. Aleph Manga. Esse foi de surpresa. É um caso bastante sui generis, né? Porque o Aleph Manga é o principal jogador do Curitiba e é pelo menos suspeito de participação em esquema de apostas, né? E o Curitiba já deixou claro que vai utilizar o jogador enquanto se desenrola a questão lá judicial e tal. E aí, vocês na condição de torcedores, o que vocês enxergam dessa situação? Como é que lida com isso aí? Você pegou a gente de surpresa nessa, né? Sim, Não, mas tá certo, a gente tem que não pode se preparar para falar sobre um assunto desse. O Aleph Manga, ele tá jogando, não teve uma punição maior, é claro e evidente que é por ele ser o principal jogador do clube. Se você for pegar os números da temporada, não tenho de memória aqui, se foi 11 ou 12 gols, mais 3 ou 4 assistências. Então, um time que faz poucos gols, que não cria nem muitas possibilidades. O Manga perdeu 2, 3 gols nesse jogo, 2, 3 gols naquele, mas você vai ver ele que criou para ele mesmo. Só ele que chegaria naquela bola, naquela velocidade, enfim. O Curitiba não vai pensar nesse momento em afastar um jogador que pode fazer algo em favor do clube. E ficou curioso porque afastou antes, né? E aí quando a coisa parece que ficou mais evidente... Quando ela ficou pior... Quando teve mais evidências, quando o pessoal achou, não, agora realmente ele vai ser afastado, vai ser... É uma confusão ética, é uma confusão moral. A gente tá sendo pego até de surpresa porque, digamos assim, se os cartões influenciam diretamente no resultado, se eu for perguntar para você, se for perguntar para o Murilo, se for perguntar para o Rodrigo, se for perguntar para um torcedor, para outro, ele vai dar uma opinião. Na minha opinião, ele foi antiético e ele não teve o senso coletivo ali de pensar no clube. Porque por mais que o cartão não influencie naquele jogo, ele vai influenciar em algum momento na hora de uma suspensão. Sim. Ele vai deixar o time na mão. Pode acabar sendo expulso na partida, ele porque já tem um cartão fazer amarelo. Uma falta para evitar um gol, e ele já tem um cartão que ele tomou de propósito para ganhar um valor por fora, um valor por baixo dos panos. Eu tenho a impressão que ele talvez não tivesse essa noção de gravidade das coisas. Eu tenho essa impressão, mas isso também não inocente, não abona. Porque a questão também é assim, independentemente se ele sabia, porque não lembro qual jogador agora que alegou isso, até que nem sabia que não podia. O zagueiro do Bragantino. Um momento no direito, isso nem cabe como defesa. Mas assim, a questão é assim, tá. Se sabia ou não sabia, ele se dispôs a fazer isso. Será que de repente ele não pode se dispor a fazer outras coisas? É nisso que eu ia chegar. Se você se vende por um motivo, o que te garante que você não vai se vender por outro? E daqui a pouco, se essa operação aí descobre que teve um envolvimento num ato mais direto ali em relação ao resultado, é muito complicado. E é lógico, todos os jogadores envolvidos, assim como todos os cidadãos no Brasil, têm direito à ampla defesa. E a gente sabe que no Brasil a justiça tem várias instâncias e vai recorrer e tudo. Então é uma situação muito difícil e que influencia até no ambiente, no elenco. Porque tem jogador que não liga. A gente sabe disso. Tem jogador que não tá ligando para isso. Mas e os jogadores que ficam pensando, o cara não tá com a gente aqui. Ele poderia pelo menos ter falado com a gente. Porque às vezes o cara pensa em aceitar uma coisa dessa, ele não sabe se tá certo ou tá errado, mas ele chega ali, o Murilo é o capitão do time, ele chega lá, Murilo, aconteceu isso. Chegaram e me ofereceram uma grana aqui, tá certo isso? Eu não sei se tá certo. Ele chega e fala com o capitão, chega e fala com uma liderança, e ele não chegou. Então aquela desconfiança pode surgir. Eu vou deixar o Murilo dar uma sentença. E aí, Murilo? Me permita discordar. Eu vou te colocar então na situação mais difícil. Que é, Manga joga ou Manga tem que ser afastado? Pra mim ela é muito clara, eu não acho uma situação difícil essa, porque tem que ter um limite ético e moral muito claro. Eu sei que no Curitiba ele é o melhor jogador, isso é inegável. O que diz muito mais sobre o Curitiba do que sobre o Aleph Manga. Hoje em dia. Bem ressaltado. Ele é o melhor, ponto. Não se poderia prescindir dele
hoje em dia em campo. Mas o limite ali é muito claro. Ele tem que ser, ele já deveria estar afastado desde aquele momento. Não me importo se for perder jogos por causa disso. Já estamos perdendo com ele, sabe? Entendo ser um ativo do clube, entendo precisar valorizar, enfim, não desvalorizar no caso, mas está claro que alguma coisa tem, não estou dizendo que ele está envolvido ou não, que ele é culpado, afasta-se até o momento que se esclareça tudo. É muito simples para mim essa questão. Ele não deveria estar jogando, não há clima. Concordo com os pontos do Glauco, assim, a gente tem que fazer essa certa ressalva que o jogador de futebol no Brasil tem uma questão cultural que talvez ele não entenda, não entendesse naquele momento. Mas a partir do momento que vazou, ele tem que perceber que aquilo é errado, ou assumir a culpa dele, ou esse limite fica estabelecido. Vou fazer um outro recorte ali, que tem me incomodado mais no Manga do que talvez toda essa questão. O Curitiba perdeu de 5-1 pro Grêmio. O Manga fez um golaço, ainda estava 1-1. Ele estava se vangloriando e postando aquele gol nas redes sociais. Ele não parece... Amigo, eu perdi por 5-1. Eu estou, com o perdão do termo, nem aí pro seu gol, né? Então, isso denota que ele pensa mais nele do que no clube. É isso que eu ia falar. O que é bastante comum no futebol, né? Esse perfil muito individualista, né? De realmente, não, fiz a minha parte, fiz o meu gol e tal, e não tem essa noção do cenário, né? O time está uma draga, mas se tivesse empatado ali, eu entenderia, porque realmente foi um gol bonito, ele merece ser reconhecido, foi ele que fez. Ele tem 90% de mérito naquele gol, provavelmente. Mas o time perdeu de 5-1, meu irmão, saca? Tem um pouco de decência, vergonha na cara ou qualquer coisa que... Não, e a gente entendeu bem a ausência de senso coletivo do Manga já o ano passado. Se a gente for lembrar no início do Campeonato Brasileiro, quantas vezes ele foi criticado por fazer a jogada individual e ter a opção de passe ou pro Léo Gamalho ou pro Igor Paixão e preferir finalização sem nenhuma condição de fazer o gol. Foi criticado várias vezes, a torcida reclamou com ele e ele até deu uma melhorada, mas assim, às vezes a gente olha e fica claro... A desconexão da realidade que ele tem ali. Exatamente. A entrevista posterior ao jogo do Grêmio também dele é uma completa distopia. Parece que ele vive num universo paralelo. Não, sabe? E quando ele fez o gol, naquele momento o Coxa estava empatando. Ok, era um resultado até interessante contra o Grêmio em Porto Alegre. Ele coloca a mão na orelha como se ele estivesse calando alguém, como se ele tivesse... sabe? O Aleph Manga é um jogador muito vaidoso, né? E acho que isso explica em parte esse tipo de atitude dele, né? Só que é como o Murilo falou. Apesar dos pesares, a gente sabe que ele não é lá um craque, não é um dos melhores jogadores do campeonato, mas no Curitiba, nesse contexto que quase ninguém resolve nada, ele acaba... O que parece meio óbvio, assim, é que o Curitiba fez uma avaliação que é a seguinte: nós temos um problema maior para resolver, que é não ser rebaixado. Então esse problema do Manga é secundário. Então ele joga para ajudar a resolver o que interessa pra gente. Provavelmente é isso que foi feito, mas voltando ao meu raciocínio, é uma decisão moralmente errada. E a questão moral e ética cabe muito bem nesse caso. Realmente não teve uma consideração. E além dessa parte técnica e do campo, tem também a parte de financeiro. Também o Murilo também ressaltou. Se a gente for lembrar, o Curitiba investiu 2 milhões de reais nele ano passado e teve proposta 5, 6 vezes maior do próprio Grêmio, Sim. que buscou o Aleph Manga na virada do ano. Então hoje, se o Curitiba, digamos, afasta o Aleph Manga, agora ele já não pode mais jogar em outro clube na Série A, que ele completou inclusive nesse jogo 7 jogos, ou no jogo anterior, não me recordo, mas enfim, completou 7 jogos, não pode mais ir para outro clube. Mas se o Curitiba resolve afastar e dispensar ele, hoje, amanhã ele tem clube. Alguém aqui duvida que ele tenha clube? E com certeza a SAF pensa nisso e pensa, não, a gente pode não querer mais contar com ele a médio e longo prazo, porém, a gente quer pelo menos ter ali, recuperar o investimento ou até fazer algum lucro em cima. Então, com certeza são esses dois pontos que são considerados e descartado completamente a parte ética e moral, que realmente é numa situação normal, Curitiba numa situação ali de, sei lá, meio da tabela ou pelo menos ali brigando contra o rebaixamento, que nesse momento o Curitiba não está brigando. Se tivesse pelo menos brigando, tivesse com chance ali brigando, talvez a decisão tivesse sido outra. Mas tem N opções ali, enfim, eu realmente não concordo com essa situação. O Santos despachou o Bauerman para a Arábia por qualquer valor que seja. Toma o mesmo caminho, sabe?
O próprio rival aqui dispensou 2 jogadores, só que daí entra naquele caso. Não eram os principais jogadores, não eram nem... Não fariam se fosse o principal jogador, eu concordo que acho que não fariam, mas não interessa, eles fizeram. A gente devia ter feito a mesma coisa. Nesse ponto ali, no limite moral e ético da situação. E para finalizar a situação do Manga, você mencionou que ele é um jogador muito vaidoso, como boa parte dos brasileiros. Hoje o Manga não seria titular em provavelmente 15 clubes da Série A. Não seria. 15. A gente pode fazer essa direção. Pelo menos 10 ele não seria titular, com toda certeza. Talvez em 15 ele compôs seu elenco. Ele está nessa situação de endeusamento porque ele está no Coritiba e hoje ele é o melhor jogador do Coritiba. E como eu mencionei no começo do raciocínio, isso diz muito mais sobre o Coritiba atual do que sobre o Aleph Manga.